Vem comigo para mais um Boi Forte. Neste programa iremos falar sobre a mastite, uma inflamação da glândula mamária que pode comprometer a qualidade do leite. Existem dois tipos de infecção, a clínica e a subclínica. Uma é mais fácil de se observar, já a outra doença é mais silenciosa e, por isso, tem causado prejuízos financeiros e, pior, o sacrifício de animais doentes. Os criadores precisam saber a hora certa do diagnóstico e agir para que o tratamento seja adequado. Quem vai passar algumas noções e trazer o panorama dessa realidade na produção leiteira é Peterson Cima, gerente de desenvolvimento de negócios da Quercia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. É uma satisfação poder participar aqui do programa e tentar ajudar um pouco o grande interessado nessa história, que é o produtor de leite. É isso mesmo. E Peterson, por mais estranho que seja, a mastite está na vida do pecuarista leiteiro diariamente, né? É uma preocupação como se praticamente ele tem que dar alimento para o rebanho todos os dias. Ele tem que também estar preocupado com a mastite. Exatamente. Tem coisas no sistema de produção de qualquer que seja. Estamos produzindo vegetais, estão produzindo leite, estão produzindo abelha, mel de abelha no caso, né? Qualquer que seja o sistema, a gente tem alguns pontos que a gente tem que sempre olhar a todo instante. E a vaca leiteira, além da parte de alimentação, que é sempre uma preocupação grande, mastite e sanidade do rebanho, não dá para pensar apenas em dar atenção quando precisa, assim, deu uma doença inflamatória, uma situação ficou ruim, vaca com febre e tudo mais, e aí eu vou ver o que eu faço. Dessa maneira ele perde muito dinheiro, ele tem que olhar todo dia, porque nessa questão, se ele conseguir prevenir mastite, se ele conseguir reduzir a sua CCS, ele tem ganhos financeiros e produtivos que valem muito a pena o investimento. Nós falamos aqui no início que a mastite, então, seria uma inflamação na glândula mamária da vaca. Agora, é visível essa percepção mais interna, ela vai ser vista talvez na hora de retirada do leite, na coloração do líquido. Como é que a gente pode estar percebendo a presença da mastite no animal? Ok. O que a gente mais tem de rotina diária é justamente o controle da clínica. O que acontece? Em todas as ordenhas, de manhã e à tarde, quem faz 3 ordenhas, de manhã, no metade do dia e no final do dia, ele deve fazer o acompanhamento do teste que a gente chama de teste da caneca, ou da teste de caneca de fundo preto, ou teste de caneca pelada, são nomes similares para a mesma coisa, que é um teste para eu ver se está tendo alguma alteração no leite. Através desse teste eu consigo ver se a vaca está com um processo inflamatório já clínico, já agressivo, onde eu preciso dar mais atenção. Esse é o de rotina, né, para a gente definir o que é clínico e não clínico. O não clínico a gente precisa partir para outras questões. Agora, Peterson, nesse caso aí, para o telespectador poder visualizar, a gente também vai exibir algumas imagens. Agora, sim, é uma espécie de uma borra, né? Ela sai, talvez o líquido naquela superfície ali dele, sai um pouco grosso, coalhado. É dessa forma que o pecuarista consegue identificar logo a presença da mastite no animal? Isso. Como esse tipo de ferramenta, essa caneca, ela tem uma cor preta, onde a gente deposita os primeiros jatos de leite, o leite branco, os seus grumos, essa borra que você diz, é como se fosse para quem não conhece, é como se fosse a nata do leite quando a gente tem uma concentração grande de gordura. Então é uma grande concentração de células que forma esse grumo e fica muito visível no contraste com o fundo preto. Mas em casos graves pode ser muito mais do que esse grumo, pode ter traços de sangue, por algum rompimento de vaso interno, pode ter pus, quando é uma infecção que já está bem agressiva, e fora o leite, em situações, principalmente de mastite ambiental, pode acontecer de você perceber uma vermelhidão, um inchaço no úbere, a ponto às vezes você encostar na pele do úbere e você perceber que até a pele afunda, né? O úbere ele afunda.
é um processo inflamatório que já está muito agressivo e que tem que ser tratado quanto antes. Pois é, eu já vi na ponta do teto assim, né? Fica uma marca, uma ferida, né? Parece um vermelhidão também, às vezes, né? Bem perceptível, né? Agora, uma outra situação, neste caso, assim, por exemplo, percebendo a presença, então, da mastite, é necessário que retire esse animal para que outros não venham a ser contaminados? Quero até dizer com isso, pode ter contaminação de um animal para o outro apenas por estar próximo, ou isso é bem particular, justamente diante do manejo? Existem duas categorias, existem várias formas de avaliar a mastite, né? Em qual estágio que ela está, o clínico ou subclínico, existe a avaliação de fonte, a origem da contaminação, se é ambiental ou se é contagiosa, ou seja, que ela realmente adquiriu de outra vaca que estava doente, que é isso que você está falando. Então, seja pela mão do ordenhador, seja pelo equipamento de ordenha, você tem o risco de uma vaca que está doente transmitir esse micro-organismo que causa a doença para uma outra vaca. E isso vai acontecer principalmente na subclínica, né? Mas antes de a gente entrar nesse tópico, sim, vaca que está com mastite clínica deve ser segregada. O tratamento com antibiótico ou não depende do cenário que a gente tem. Se eu consigo fazer uma análise para descobrir qual é a bactéria que está causando essa doença, eu posso ter alguns casos onde eu já sei que essa bactéria não responde bem ao antibiótico e eu posso até deixar de tratar, mas eu só posso fazer isso se eu faço o exame do leite para saber qual bactéria que está lá. Se eu não sei qual bactéria, só sei que é mastite, inevitavelmente tem que tratar todos, mas segrega, trata, tem um tempo de carência do antibiótico, que o leite não pode ser colocado no tanque, senão isso vai ser detectado no laticínio, e a fazenda perde todo o seu leite e perde todo o leite de fazendas vizinhas que tenham tido contato. É uma situação muito problemática. E muito sem contar que, no final de contas, a gente produz alimento. E não podemos trazer um alimento doente para a população consumir. De jeito nenhum. Uma situação realmente bastante delicada e que precisa dessa total atenção do ordenhador, do produtor, né? E de toda a escala, né? De toda a série até chegar no consumidor final. Agora, o senhor falou uma coisa interessante, eu quero saber. São mais de 100 tipos de bactérias. É extensa a rede de possibilidades de chegar à infecção na vaca, né? Sim, é uma quantidade bastante elevada. Existem bactérias, mastite por fungos, mastite por vírus, mastite por até algas, mas o mais comum, sem dúvida, são as bactérias, é o principal. E apesar de ter tantas, a gente tem uma incidência maior de não mais do que 10 bactérias. Então, na verdade, é até um pouco mais simples se utilizarmos as ferramentas que podemos, prevenir, porque apesar de ter uma variedade de bactérias muito grande que pode causar mastite, a incidência delas é baixa, né? Então a gente pode controlar em cima das mais comuns. E aí, no caso, é justamente o que você vinha falando, né? Identificada qual bactéria, o tratamento vai ser específico, né? Assim, de maneira geral, ainda no Brasil se tem um nível de detecção bastante simples. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente se avalia se a vaca entrou com mastite clínica ou não, e aqui entra com mastite clínica, segrega, trata com antibiótico. Infelizmente, muitas vezes escolhe o antibiótico mais barato, e que no mundo não tem milagre, o mais barato nem sempre é o melhor. E se repete esse tratamento muitas vezes, e quando a vaca encerra sua inflamação, sua infecção, volta para o rebanho. Mas as fazendas que querem otimizar a sua produção, que querem ter maior produtividade, que é mastite subclínica, tira muita produção de leite das vacas, às vezes 3 a 5%, até mais do que isso, de produtividade diária, precisa partir para outras ferramentas. Aí a gente tem níveis, onde eu consigo saber se tem mastite subclínica ou não, se eu consigo saber agora qual é a bactéria que está, e ainda o mais avançado, que beleza, eu sei que é essa bactéria. Qual antibiótico é melhor para essa bactéria? Também é possível fazer esse tipo de avaliação. Tudo depende do investimento que se quer fazer. Pois é, o tratamento certo para o mal certo. Agora sim, Peterson, o que eu poderia estar fazendo se uma vaca apresenta
mastite crônica? Porque eu soube que a clínica e a subclínica já sei diferenciá-las, e a crônica? Então eu já imagino que realmente já esteja aí condenando quase o animal, ou estou enganado? Em alguns casos pode chegar sim a ter necessidade de descartar uma vaca por conta da dificuldade de controlar a bactéria que está ali dentro. Isso é muito comum, principalmente com o Staphylococcus aureus, que é o grande terror das fazendas, é essa bactéria. Na verdade, assim, Fábio, o ideal seria a gente conseguir avançar de uma avaliação de como vou tratar, na verdade, de como vou prevenir. Partindo para um sistema onde eu faço mais prevenção, eu diminuo os casos clínicos e diminuo os casos crônicos. Então, o que é o crônico? É a vaca que repete 2, 3, 4, 5 vezes durante uma lactação, que vai durar aí por volta de uns 300 dias a 350, dependendo do sistema de produção. Ela repete várias vezes. Então, por isso, se torna um caso crônico. Aí precisa saber se é crônico porque não se trata direito ou se porque é um micro-organismo que, infelizmente, não temos ferramenta ainda para eliminá-lo de maneira efetiva. Interessante, Peterson, e parece que tem um tempo realmente de atuação da mastite, mas isso você vai responder daqui a pouco, após o intervalo, porque mais tarde também vamos falar sobre modos de evitar e como tratar da mastite bovina. Então não saia daí, até o próximo bloco. A paradinha foi bem rápida, né? Já estamos de volta com o Boi Forte e estamos falando sobre mastite bovina, que é uma inflamação na glândula mamária que pode comprometer a qualidade do leite. E existem dois tipos, a clínica e a subclínica, ou seja, uma é mais fácil de observar e a outra não. E quem está tirando as dúvidas é Peterson Cima, gerente de desenvolvimento de negócios da Kessia. Peterson, a gente estava falando sobre tempo, realmente existe um tempo aí para a atuação da mastite, às vezes ela fica incubada e às vezes o pecuarista só vai perceber mais adiante? Na verdade, assim, o que é a questão? Se eu não faço um controle preventivo e avalio a questão subclínica, que é o que identificamos ali de maneira indireta pela CCS. O que é a CCS? Né? A contagem de células somáticas. Células somáticas aí são as células de defesa do corpo. Então, quanto mais células de defesa no leite, significa que tem muita célula de defesa para combater um invasor lá dentro. Então, por isso é o indicador que está tendo mastite subclínica na vaca. Então, se eu não faço esse controle, a fazenda fica lidando com mastite, com causadores de mastite durante todo o ano e pode-se falar assim, mas não estou gastando antibiótico, mas se está perdendo muito leite, uma vaca perde tranquilamente uns 3 a 4 litros por dia, ela deixa de produzir 3 a 4 litros por dia, se for vacas de acima de 20 litros de média, e isso é um problema para ele. Se fizer esse cálculo no ano inteiro, ele é muito prejudicial. Então, se ele não faz esse controle, além da mastite ficar ali tirando o leite dela, uma vaca contamina a outra. Então, nunca para. É um ciclo onde uma contamina a outra e a outra começa a perder produção de leite e contamina a outra e isso não tem fim. Peterson, me lembro de fazer uma reportagem e logo após o manuseio, né, a retirada do leite, percebi que veio logo atrás um outro técnico, já com uma prancheta, fazendo uma retirada, uma espécie de vamos dizer assim, de... Uma raquete. Isso, justamente. Isso, quer dizer, é ali que ele está fazendo o cálculo das células somáticas mais à frente? Essa é a tecnologia mais barata e ainda com um bom grau de eficiência para se identificar vacas que estão tendo CCS elevada ou não. Porque a gente tem aquela análise do que vem do laticínio, que diz quanto que tem de CCS no tanque. Mas eu não sei qual é a vaca que está dando CCS alto. Então eu preciso avaliar individualmente. Esse teste com essa raquete que a gente acabou de citar é o teste de CMT, que é uma sigla em inglês para um teste de avaliação de mastite. E aí ele consegue identificar que vaca está com a CCS média, alta e baixa.
ou que não está com CCS elevado, está com a CCS controlada. Só que ela é um nível mais simples e depende de um treinamento ali do olho dele. Mas quem não faz nada e começa a fazer o CMT já é um bom avanço, né? Só que é possível fazer melhor do que isso, que é fazer análise do leite com laboratórios ou com ferramentas que fazem análise eletrônica. Aí ele não só te fala assim, CCS está média, e aí média pode ser de 200 mil a 500 mil, por exemplo. É uma faixa bastante elevada. Não, a CCS está em 350 mil. Então eu tenho de maneira exata qual que é o nível de CCS daquela vaca, e aí eu sei observar durante o ciclo se ela está tendo isso com frequência ou não, se está virando crônico, como a gente falou no último bloco, e eu preciso tomar uma decisão com essa vaca, porque senão ela vai ficar contaminando todas as outras. A gente chegou a comentar aqui, Peterson, que existe então a bactéria que vai ser contagiosa e também a ambiental. Então vamos tentar auxiliar para que as pessoas evitem, né, que essa situação ocorra. Eu soube que a higiene, claro, é fundamental, mas também o conforto, se a cama está adequada, a cama seca, né, para que o rebanho possa também, antes de ordenhar, já ter um preparo até nesse ponto, antes da retirada do leite, né? Sim, o que é contagioso ou ambiental, como bem sugere o nome, realmente, o que vem do ambiente ou que foi adquirido de outro animal. Foi de maneira contagiosa, como ele transmite entre humanos, né, doenças contagiosas. Então, essa é a questão. A ambiental, a gente nunca vai conseguir eliminar, porque, afinal de contas, não conseguimos esterilizar o mundo, né? Então, sempre, infelizmente, vai existir. A contagiosa, a gente tem como controlar melhor, mas exige esses métodos de avaliação individual das vacas. E aí, o que vai fazer ter mais contagiosa, mais ambiental, é muito disso que você falou. Qual é a condição que a vaca está mantida? Se é a pasto, é realmente pasto? Ou ela está no barro? Ou ela está numa região alagada? A vaca não é jacaré, ela não é para ficar dentro d'água. Se ela fica dentro d'água, é porque ela está sentindo calor. Então, só que lá dentro é uma água que está contaminada e expondo o teto para a contaminação. Se é uma vaca que fica estabulada no sistema de freestall, no sistema de compost bar, aí eu tenho controles também de qual é a situação da cama ali. Ela precisa passar por um processo de sempre estar mais seca, com um pH adequado, com baixa contaminação. E chegamos à higiene, que talvez seja o pilar, se não o mais importante, mas entre os 5 mais importantes, que é a rotina de ordenha, como eu faço a ordenha, e a higiene do equipamento e a higiene das vacas. Perfeitamente. Peterson, limpeza, claro, sempre, e manutenção dos equipamentos da ordenha, né? Exatamente. Assim, infelizmente ainda tem uma cultura muito forte de que higiene de equipamento é só para outro índice do leite, que é o CBT, a contagem de bactérias totais. Isso indica se o leite está com muita bactéria ou com pouca bactéria. E muita gente ainda acredita que o maquinário, a limpeza dessa máquina e a higiene das mãos do ordenhador ali vai influenciar só na CBT. Na verdade, influencia também para ter maior contaminação de mastite, porque se a máquina não está bem limpa e se a mão do ordenhador também não está bem higienizada, ele leva contaminação para uma vaca que está sadia. E a higiene da vaca é de enorme importância. E quando eu falo higiene, é importante lembrar que higiene são 2 fases. É eu limpar e eu desinfetar. O que significa isso? Ou sanitizar quando é equipamento. Significa que eu tenho que tirar toda a sujeira que está no ambiente e depois matar as bactérias que estão ali. Não adianta eu só colocar um desinfetante porque ele não tira a sujeira e a bactéria se esconde dentro da sujeira. E aí a mastite fica lá disponível para acontecer. Entendi, é isso que ninguém quer aqui. Olha só, Peterson, também eu achei interessante uma outra situação que é a rotina, né? A ordenha também tem que manter uma rotina, aliás, da mesma forma como a alimentação, o pasto, a ordenha também tem que ser uma rotina, né? Temos tanto a rotina da prática de como se faz a ordenha, né? Passo a passo. Passo 1, faço a higiene das mãos. Passo 2, as vacas entraram, eu agora vou fazer o teste da caneca. Tem quem faz o pré-dip antes e depois o teste da caneca, e tem quem faz o teste da caneca e depois o pré-dip. E tem quem faz pré-dip antes e depois. Isso são questões técnicas que sempre
se avalia com a pessoa de confiança da região. E aí eu entro agora na etapa do pré-dip, que é para limpar e desinfetar aquela pele, coloco a vaca para ser ordenhada, ela terminando de ordenhar, eu retiro o conjunto de ordenha e faço a aplicação de um outro produto, que é o pós-dip. E aí é para esse produto matar as bactérias que podem ter vindo do conjunto, que estão sobre a pele da vaca, e para formar uma barreira ali de desinfecção também contra o ambiente. E para isso tudo a gente precisa contar com produtos que tenham, acima de tudo, segurança de eficiência, que é o tipo de situação que a gente trabalha na QESP. E também existe, só para finalizar, a rotina das vacas, porque ela precisa entender no mesmo horário, ela acostuma, ela sabe que naquele horário ela vai ordenhar, ela ouve o barulho do maquinário, ela já começa a estar no processo de liberar hormônio, e existe a rotina de quais vacas ordenhar primeiro. Isso também é muito importante de acordo com se está com mastite subclínica ou não. Numa outra fazenda que já fui, um pouco mais rústica, né? Um trabalho mais manual e tudo mais. É impressionante isso que você está dizendo, que eu vi acontecer. Né? A máquina, aliás, um gerador próximo que eles ligam justamente para guardar o leite e tal. E já via as vacas meio que entrando já num ritmo e eles chamando pelo nome. Ele não tem tantas assim, mas inclusive chamava as vacas pelo nome. Achei muito interessante esse ritual, né, que elas mesmas já identificaram ali no processo de ordenha. Agora, e a questão da terapia da vaca seca? Essa foi novidade, realmente. O que é? Terapia da vaca seca não é nada mais que um período para a vaca ter um descanso, tá, da sua glândula mamária para a próxima lactação que está para vir. Então, normalmente, você já tem uma vaca que está prenha, ela já passou por vários dias, vários meses, na verdade, né, produzindo leite. Quanto mais tempo, menos ela vai produzindo, ela vai perdendo potencial, e aí vai chegando a níveis de, por exemplo, 5 litros por dia, 2 litros por dia. E aí já não vale tanto a pena financeiramente eu manter essa vaca para ordenhar, como eu preciso dar esse tempo de a vaca seca, que aí a gente entra com alguns produtos para fazer essa terapia, para a glândula se recuperar, se regenerar de processos inflamatórios que ela pode ter. Muitas da CCE, da mastite subclínica, eu só vou conseguir controlar no período de vaca seca, para que quando vem a nova lactação, ela esteja mais saudável, mais produtiva e com menos possibilidade de ter mastite. Se eu não respeito um período adequado de 60 dias de secagem da vaca, que a gente fala, e utilizar bons produtos para fazer esse processo, eu perco produção de leite na próxima lactação e a vaca está com a imunidade pior no útero e ela tende a ter mais mastite. Bom você tocar nesse assunto, porque a gente vai falar agora sobre as perdas. São perdas de quantidade de leite e também financeiras, né? Deu uma lida em algumas pesquisas, inclusive da Embrapa, que hoje em dia a inflamação da glândula mamária já está cometendo entre 20% e 40% do rebanho e a perda de produção chega a atingir até 15% em casos mais extremos. Então, eu acho que isso tem consequência direta no retorno financeiro do produtor, porque até a produção é desperdiçada, né? Ela é descartada, né? Sim, a gente tem um levantamento recente, de menos de 10 anos atrás, do Sebrae, por exemplo, em Minas Gerais, que faz o acompanhamento de várias fazendas da região, e o pessoal da Exalc, da USP, fez essa avaliação desses dados. A gente tem uma questão aí, tranquilamente, de fazendas que tinham produção média de 20 litros, tinham uma CCS abaixo de 200 mil na sua média de rebanho. Fazendas com a CCS acima de 750 mil, já caía para 15 litros de média de produção. Então, só de aumento do CCS, que é indicativo que está tendo mastite subclínica, esses grupos de fazenda têm uma diferença aí de 5 litros, né, de 15 para 20. Se a gente colocar isso em percentuais, né, nós estamos falando de quase 1/3 de diferença. Então, é bastante coisa. E muitas vezes o produtor fica com medo de investir nas práticas, principalmente ali de ordenha e de maquinário, que precisa fazer a revisão periódica e tudo mais, por achar caro, mas em todo o processo de ordenha, tudo que ele gasta na produção de leite, isso representa 2 a 3% de tudo que ele gasta. Só que isso pode fazer
a gente nesse mesmo levantamento, as fazendas que tinham CCS bem elevada gastavam em torno de R$400 a menos por ano com cada vaca. Tá? E não são fazendas super produtivas, não. Estou falando de fazendas de média de 15, 20, como a gente falou aí. Isso é uma média de produtividade no Brasil bastante conservadora. As fazendas de alta produção são acima de 30, 40. Então, fazendas comuns, fazendas que não têm tanta tecnologia empregada, e você só tinha um aumento durante o ano de R$400 em média de custo. Em compensação de lucro, não é nem de receita, de lucro no final da conta, cada vaca entre as fazendas mais controladas e as que estavam com CCS mais elevada, dava uma diferença de quase R$800 de lucro entre uma vaca e a outra. Então, na verdade, a gente está falando aí de investir um número X e ter uma grande possibilidade de receber quase o dobro disso em lucro no final. Peterson, então não vale o risco, né? Eu acho que o pecuarista que queira uma produção honesta, uma produção saudável, seguindo à risca todos os padrões de qualidade, contrate um técnico, contrate alguém que entenda do assunto, que eduque o ordenador de como deve proceder para que identifique com antecedência a ocorrência de uma mastite. E aí, sendo observado todos esses quesitos, é só sucesso, né? Não tem por que dar errado. Contando com pessoas de confiança e produtos e técnicas também comprovados de qualidade, é possível sair tranquilamente de CCS de 700, 800, às vezes 1.000, 1 milhão, para CCS de 200 a 300 mil, e isso dá um efeito de produtividade, de redução de prejuízos muito grande na fazenda. Vale a pena trabalhar com ferramentas boas, ferramentas de qualidade, e produtos ali de higiene que também tenham segurança de eficiência. Peterson, foi uma conversa muito produtiva e eu tenho certeza que o telespectador também aproveitou bastante. Agradeço a participação. Foi uma satisfação muito grande. Eu espero ter compartilhado aí alguma informação útil para o produtor e estou à disposição quando precisar. Até o próximo encontro, sem dúvida nenhuma. E você que gostou, pode indicar para um conhecido ou rever mesmo esse programa. Basta acessar as nossas redes sociais. E até o próximo Boi Forte!